Oi, gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos chegando. Hoje a gente vai falar sobre dúvidas, né? Dúvidas que vocês têm. A gente vai dialogar aqui numa live de perguntas e respostas, tá bom? Então vamos chegando aí. Muito boa noite. Quem for chegando, deixa seu belo comentário, compartilha com os amigos. Comenta, deixa seus comentários aqui, já vai deixando suas perguntas também, tá bom? Hoje a live é uma live de bate-papo. Então, quem tiver no meu curso vai ter acesso a todas as lives, a todos os conteúdos. Quem não tiver no curso, infelizmente, só vai ter acesso ao que for ao vivo aqui. E lá no YouTube também eu vou ficar postando as lives, tá? Então, vai poder assistir lá no YouTube. Mas aqui no Instagram, não mais. Então, só quem tá lá dentro do curso é que vai poder participar. Tá bom? Boa noite, Amanda. Boa noite, Vanessa. Sejam muito bem-vindas. A nossa live hoje é a live de perguntas e respostas, tá? Então, se você tiver qualquer dúvida, pode mandar para mim que eu vou responder. De qualquer forma, já separei algumas dúvidas de vocês aqui pra gente conversar hoje, tá? São dúvidas que vocês costumam me perguntar bastante e eu decidi hoje trazer. Eu já venho trazendo, na verdade, essas dúvidas, né? Eu vou anotando e de vez em quando eu trago elas em uma live de perguntas e respostas, tá bom? Então eu vou começando, quem tiver dúvida já vai deixando sua dúvida. Sejam todos muito bem-vindos. E aí vamos começar. A primeira pergunta tem a ver com confiança, né? Geralmente é um tema bastante delicado que as pessoas costumam me perguntar muito. Confiança, ciúme, traição, tudo ali que envolve o campo da confiança e da desconfiança dentro do relacionamento, tá bom? E a pergunta é assim, por que... Na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou pular essa pergunta, porque essa pessoa ela pode aparecer a qualquer momento. Então daqui a pouco eu volto nessa pergunta, tá bom? Vamos para essa do... Peraí. Vamos lá. Vou trazer uma pergunta aqui para vocês, uma que eu selecionei. Vale a pena lutar por um relacionamento após uma traição? Essa é uma das dúvidas que eu trouxe pra gente discutir, né? Então a pessoa foi traída e pergunta se vale a pena ainda lutar por esse relacionamento. E aí eu quero a opinião de vocês. O que vocês acham? Vale a pena lutar por um relacionamento após uma traição? Você lutaria por um relacionamento após uma traição? O que vocês me dizem? Eu tenho a minha opinião, tenho uma opinião embasada, né, teoricamente, no que a gente falaria ali de ciência, de psicologia, o que é bom, o que é saudável, o que não é saudável, mas eu quero ouvir vocês também, tá? Então me falem, após uma traição, vale a pena lutar por um relacionamento? E aí, geralmente, a pessoa que me faz esse tipo de pergunta, ela quer uma resposta pronta, né? Ela quer que eu diga se vale a pena lutar, se não vale a pena, se ela tem que deixar esse relacionamento. E eu não tenho essa resposta. E aí, vamos lá. O primeiro ponto pra gente pensar é, os seus pensamentos, eles são baseados em fatos ou em medos, né? Por quê? Porque algumas vezes a gente não para refletir sobre isso. E a gente não tem nenhum fato que comprove ou que nos estimule a pensar que pode haver uma traição ali. A gente está baseando todos os nossos pensamentos em medos. Então eu tenho medo de ser traído, eu tenho medo de que esse relacionamento termine, e aí eu vou criando vários pensamentos, várias formas, né, de tentar entender, de lidar com aquele medo, e a única forma que eu encontro é fazendo várias perguntas. Mas é importante a gente fazer essa pergunta inicial. Esses pensamentos que eu tenho, eles são baseados em fatos ou em medos, né? E aí a gente vai entender para as duas situações, em fatos e em medos também, a gente vai entender. Aí, o que te faz pensar que ela vai te trair? Porque o que vale a pena para mim não necessariamente vale a pena para você. Acho que uma pergunta que é importante para a gente fazer é, você deseja continuar nessa relação? Uma pessoa que foi traída, a pessoa que foi traída, você deseja continuar, permanecer nesse relacionamento? E vale a pena para você permanecer numa relação onde o vínculo de confiança foi quebrado? Porque é importante a gente pensar no que é confiança dentro do relacionamento, né? Confiança tem a ver com contrato, confiança tem a ver com aliança, confiança também tem a ver com se importar com o outro dentro do relacionamento. Quando eu traio dentro da relação, eu estou comunicando algo com isso, né? Tudo que a gente faz no relacionamento comunica algo, passa uma informação para o outro. Então, quando eu confio, quando eu cuido dentro do relacionamento, eu estou dizendo que eu estou zelando por esse relacionamento. Eu estou comunicando que eu desejo permanecer nesse relacionamento. Quando eu traio, eu também estou comunicando algo.
O importante saber é se as duas partes estão se ouvindo, porque uma traição, ela significa uma quebra de contrato, né? Uma quebra de aliança naquele momento. Então é importante você pensar se vale a pena para você, para a pessoa que foi traída, permanecer num relacionamento onde o vínculo foi quebrado. E outra coisa que é importante a gente pensar é se você vai conseguir confiar após essa traição. Porque o natural é que a partir do momento em que a pessoa ela é traída, ela começa a desconfiar mesmo dentro do relacionamento. Ela começa a achar que a mensagem enviada para o amigo talvez esteja falando de uma outra mulher, talvez esteja insinuando algo, talvez quando ele está lá nas redes sociais fazendo algo banal, ela já acha que ele está falando com alguém. Isso é compreensível que aconteça após uma traição no relacionamento. Agora, isso quando se perpetua por muito tempo, passa a não ser mais algo saudável. E é importante a gente começar a questionar isso. Outra coisa importante a gente pensar é se o relacionamento era bom para você, se esse relacionamento antes da traição ele já te fazia bem, ele já te fazia se sentir realizada dentro desse relacionamento. E se você acredita que é capaz de superar isso. Por quê? Se um relacionamento é bom, se um relacionamento te satisfazia, e aí você passa por um processo de traição, mas você acha que consegue superar isso, talvez valha a pena sim você lutar por esse relacionamento. Vale a pena você tentar restabelecer a confiança, restabelecer a comunicação, restabelecer o respeito, porque a infidelidade, quando se tem ali uma lógica de fidelidade, né, se conversou ou se acordou que os dois seriam fiéis dentro do relacionamento e há a quebra desse vínculo, dessa aliança, há também a falta de respeito. E aí isso também precisa ser restabelecido no relacionamento. Então se você acha que consegue restabelecer isso e deixar realmente para trás a situação de traição, talvez valha a pena você lutar por esse relacionamento. Eu acho que tudo vai depender de como você vai medir isso. Do quão impactante isso é para você, do quão intenso isso é para você, de quantas mágoas isso vai te gerar e você vai conseguir superar ou não, tá bom? Então, é importante também a gente pensar numa coisa, né? Que é o significado de traição para você. Eu falei aqui que traição é quebra de contrato, é quebra de vínculo. E para você, o que é uma traição? O que significa ser traída, o que significa ser traído para você? Como é que você lida com isso, né? Então, essa é a resposta para a nossa pergunta, se vale a pena ou não lutar. Tudo vai depender aí de para você, como é que você lida com tudo isso, tá bom? Uma outra pergunta aqui, vamos lá. O que fazer para deixar de ver o celular dele? E aí vem o danado do ciúme de novo, né? Pra gente tentar entender um pouquinho. Então, o que fazer para deixar de ver o celular dele? É uma coisa muito importante da gente pensar aqui, essa questão do celular, né? Hoje em dia isso está muito intenso, né? E eu já disse e repito que eu não há um posicionamento certo e errado quanto ao uso do celular. Algumas pessoas vão ter a ideia e vão entrar em acordo que os dois precisam ter a senha do celular e tá tudo bem. Outras pessoas, não, os dois não precisam ter a senha do celular. Se eu precisar, eu peço o celular e tá tudo bem também. Olha só, a Gabriela colocou assim, é não cumprir o combinado. Perfeito. É uma definição do que é confiança, né? E aí, é preciso a gente pensar que esse acordo quanto ao celular tem que ser um acordo. Eu preciso acordar o que é melhor para a nossa relação. E a partir disso eu preciso cumprir esse acordo, tá bom? Então, quando você vai olhar o celular dele, a primeira coisa que você tem que pensar é, isso foi acordado entre nós dois? Existe um acordo aqui para que realmente eu olhe o celular dele e tá tudo bem? Senão você já está rompendo um acordo que vocês fizeram anteriormente. E se não existe o acordo, é bom que se estabeleça, tá bom? Uma coisa que ajuda muito para a gente sair dessa mania, desse hábito de olhar o celular do parceiro mesmo sem a permissão dele, é você fazer uma lista, né? É uma coisa bem prática, mas que pode te ajudar muito. Faz uma lista de quais são os prejuízos para a relação de vocês a partir do momento em que você fica olhando o celular dele o tempo inteiro. Essa lista vai ser uma lista com os principais prejuízos. Então, vai causar isso no meu relacionamento. A médio prazo, a curto prazo, a longo prazo pode causar isso. E aí você vai tentar analisar esses prejuízos e como eles podem ser ou não impactantes para o seu relacionamento. Provavelmente você vai ver que é muito ruim para o seu relacionamento. E a partir dessa lista você vai passar a se analisar as consequências das suas atitudes.
e com isso provavelmente esse hábito de olhar o celular dele já vai melhorar, tá bom? Outra coisa interessante é perceba o que está por trás desse comportamento de olhar o celular, né? Algumas vezes a gente só olha para o comportamento em si, para a ação em si, e é preciso a gente olhar o que está por trás. É uma insegurança? É um medo de ser abandonada? É um medo de ser rejeitada? É uma dependência emocional? O que está falando para você esse teu hábito de ficar olhando o celular dele o tempo inteiro, tá bom? Outra coisa é evite situações que te coloquem de alguma forma mais exposta a querer olhar o celular. Então, evite estar muito próximo do celular. Ele deixou o celular carregando, eu vou ficar ali bem próxima do celular. Evite ficar próximo do celular dele, porque aí você evita cair na tentação de querer olhar o celular, tá bom? Outro ponto importante é fale com o seu companheiro sobre as suas angústias. Fale com ele sobre as suas inseguranças, o que te incomoda, o que faz você querer olhar o celular dele, o que faz você querer olhar as redes sociais dele. Um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje dentro dos relacionamentos é a falta de comunicação. E não só comunicação, diálogo em si, né? É uma falta de comunicação sincera, é uma falta de um diálogo sincero, um diálogo em que eu chego, sento, converso sobre as minhas inseguranças, relato os meus medos, falo sobre o que eu sonho, o que eu penso. É esse diálogo mais entregue, que acaba trazendo também um certo grau de vulnerabilidade, né? Você se sente mais frágil quando você vai falar dos seus medos, mas isso é algo que conecta você ao seu parceiro e também possibilita esse maior entendimento dos seus medos, dos medos dele e como vocês estão se comportando dentro do relacionamento, tá bom? Outro ponto importante nisso é reflita sobre o que você acredita que é confiança no relacionamento. Então a gente precisa pensar e refletir sobre isso. O que é confiança no relacionamento? E será que eu estou quebrando um pacto de confiança no momento em que eu vou olhar o celular dele? Né? É preciso pensar nisso. Ivani diz, boa noite, seja bem-vinda. Então, vamos pensar sobre isso, Ivani diz, hoje? Então, a gente precisa refletir sobre o olhar o celular, né? E refletir sobre o que é confiança para os dois dentro do relacionamento, tá? Outra pergunta, se perdeu o respeito, então a relação já acabou? E aqui é um ponto muito importante, porque quando vem as perguntas para mim, às vezes essas perguntas elas vêm como causa e consequência, né? Ah, Dinarte, aconteceu isso, fim da relação. Traiu, fim da relação. Faltou com respeito, fim da relação. É assim que funciona? Não, não é assim, tá? É preciso a gente pensar que o fim de um relacionamento, ele não necessariamente vai acontecer por conta de uma determinada coisa. Ele acontece por uma série de processos que vão acontecendo ao longo do relacionamento, né? E que pode ter ali um ápice, que seria, por exemplo, a falta de respeito ou a falta de uma comunicação assertiva, mas existe o ápice, certo? Mas são processos que vão acontecendo. E aí, por não ser causa e consequência, eu não tenho como te dizer necessariamente que é porque não existe mais confiança que a sua relação já terminou. Não é assim que funciona, tá? O segundo ponto para a gente pensar aqui é como a falta de respeito, ela acontece no seu relacionamento. Isso é relevante para a gente pensar. Às vezes a falta de respeito acontece quando o outro não te dá atenção. Às vezes a falta de respeito acontece quando o outro traiu. Às vezes a falta de respeito acontece quando o outro não se comunica bem, né? Às vezes a falta de respeito acontece quando falta cumplicidade. Às vezes a falta de respeito acontece quando falta o amor. Então, como é que a falta de respeito está ali presente no seu relacionamento? E aí, dependendo de como essa falta de respeito está presente, você vai determinar se o seu relacionamento já acabou para você ou não. Porque um relacionamento, ele acaba quando eu já não consigo mais me sentir pertencente a esse relacionamento. Quando eu não consigo mais me conectar com aquela pessoa. Quando eu não vejo mais sentido nessa relação. Então, quando eu passo a não enxergar mais possibilidades, até no futuro, por exemplo, não consigo mais me imaginar daqui a 10 anos, 20 anos com aquela pessoa, aí provavelmente seu relacionamento já acabou, tá? E se existe possibilidade de você restaurar, resgatar esse relacionamento, aí depende de quanto você quer
resgatar isso, do quanto você tem interesse realmente em resgatar tudo isso, tá? Mas uma coisa é certa, se você não sente mais sentido nesse relacionamento, se você não consegue mais projetar daqui para 5 anos o seu relacionamento, provavelmente ele já acabou. O problema é saber se você tem coragem realmente de encarar isso e terminar essa relação, tá bom? Então é preciso a gente pensar nisso. Qualquer elemento de um relacionamento, ele pode ser transformado. Então não é só a falta de respeito que pode ser, o respeito que pode ser resgatado. A comunicação, ela pode ser resgatada, o amor, ele pode ser resgatado, né? Qualquer tipo de elemento dentro do relacionamento pode ser resgatado. Agora, as duas partes precisam estar implicadas no processo, ou seja, as duas partes precisam querer que aquilo funcione e precisam ter atitudes que contribuam para isso, tá? Se uma parte apenas quer, isso não vai dar certo. Se as duas partes querem, mas ninguém faz por onde, provavelmente também não vai dar certo. Hoje eu estou usando muito a palavra não vai dar certo, né? Mas é porque a gente precisa se conscientizar que não é só você viver, né, e achar que aquele relacionamento vai dar certo. Ah, eu tô vivendo com essa pessoa aqui e vai dar certo. Não, se você não tem atitudes que contribuem para isso, se você não age de uma maneira que realmente fomente a possibilidade de um bom relacionamento, provavelmente o caminho que vocês estão caminhando, o caminho que vocês estão percorrendo é pro fim, tá? Oi, Robert, boa noite. Seja bem-vindo. Então, e para a gente terminar esse ponto da falta de respeito, é preciso a gente pensar o quê? O que está por trás da falta de respeito? Porque muitas vezes a gente está falando de falta de respeito de uma forma muito ampla, certo? Mas o que está por trás da falta de respeito é que é o importante. Então, às vezes por trás da falta de respeito está a falta de interesse em permanecer. Às vezes o que está por trás da falta de respeito é uma angústia por não conseguir mais entender por onde o relacionamento de vocês estão caminhando. Então, às vezes a falta de respeito acontece também por um desejo de desistir de tudo, né? Eu já não tô mais nem aí para esse relacionamento, eu tenho desejo de desistir e aí o que eu quero fazer? O que eu vou fazendo, né? Eu vou faltando com respeito para ver se isso desgasta de vez e acaba esse relacionamento. Então é importante a gente pensar o que está por trás da falta de respeito. O que a falta de respeito está falando do relacionamento de vocês, tá bom? Então, essa é a resposta para se perder o respeito, então a relação acabou? Não necessariamente, tá? Não necessariamente acabou o relacionamento, mas é preciso pensar o que essa falta de respeito está representando aí. Tudo bem, Robert, sem problema. Oi, Rafael, seja muito bem-vindo, boa noite. Então, vamos lá, outra pergunta aqui, essa é muito boa. Tenho medo de perder meu relacionamento, mas não consigo controlar o meu ciúme, né? Vamos lá, tenho medo de perder o relacionamento, mas não consigo controlar meu ciúme. Essa é complicada, né? Acho que esse é um dos pontos que chega mais para mim, um dos pontos que chegam mais para mim aqui em relação ao que vocês têm de dificuldade, né? Que é o controle do ciúme. E aqui a gente vai falar sobre coisas importantes. O primeiro ponto é, ou você muda, ou você vai perder seu relacionamento. E eu falo isso com uma sinceridade no objetivo de ajudar vocês. Não é no objetivo de estar aqui trazendo uma ideia negativa de que não vai dar certo o relacionamento de vocês. Mas é que a outra parte, geralmente a pessoa que sofre com o ciumento, com a ciumenta, ela não aguenta isso por muito tempo. Ela tem muita dificuldade de suportar aquela pressão. Ela se sente sufocada, ela se sente angustiada o tempo inteiro. Muitas pessoas se sentem ansiosas porque não conseguem lidar com aquele ciúme do parceiro e aquilo vai causando uma sensação de mal-estar no relacionamento, certo? Então, é preciso você pensar que ou você muda a forma como você tá se relacionando, ou você muda os seus comportamentos, suas atitudes, sua forma de enxergar, porque não é só mudar comportamento, é como eu enxergo o relacionamento, como eu enxergo a vida, como eu enxergo os relacionamentos. Então, ou você muda, ou você vai perder o seu relacionamento, tá? O segundo ponto é, se você não perder esse relacionamento, provavelmente você vai viver em uma relação tóxica. O que provavelmente, e eu vou dizer para você que muito provavelmente,
É pior do que terminar uma relação. Porque se vocês estão nesse estado, né, de uma das partes ficar pressionando o outro o tempo inteiro e vocês terminam o relacionamento, vocês têm possibilidade de respirar novos ares, de conhecer outras pessoas, de amadurecer e conseguir viver bons relacionamentos lá na frente. Mas se vocês permanecem nesse mesmo relacionamento, sem ter que refletir sobre o que vocês estão vivendo e pensando, vocês vão viver um relacionamento tóxico a vida inteira. E isso é extremamente doentio. E isso causa doenças dentro do relacionamento, tá? Por quê? Porque, primeiro, que você vai viver angustiado. A pessoa que sente o ciúme vai viver angustiada. Vai viver tendo pensamentos obsessivos, pensamentos neuróticos, né? Em relação a se o outro tá traindo, se o outro tá traindo, onde é que o outro tá, se o outro ama, se o outro não ama, se ele tá gostando de outra pessoa. E esses pensamentos vão te consumir aos poucos, né? E com a outra pessoa também acontece do mesmo jeito. Ela vai ser consumida aos poucos pelo seu ciúme, né? Então essa relação tóxica não vai ser saudável para ninguém. Outro ponto importante para a gente pensar é o que o ciúme, né? E essa pergunta é mais especificamente para quem sente um ciúme muito latente, né? O que o ciúme tem trazido para o seu relacionamento de bom, né? Que faz você se apegar tanto a esse ciúme? O que ele tem trazido de bom para o seu relacionamento? Faz uma lista, quero que você faça uma lista e se apresente essa lista, né? O que o ciúme tem trazido de bom? E aí, às vezes, a gente tenta fazer essa lista, não consegue encontrar uma resposta e mesmo assim tá lá fixado no ciúme, agarrado no ciúme, não larga ele por nada. E é importante você pensar sobre isso. O que está fazendo você se agarrar ao ciúme, né? O que o ciúme, ele fala sobre você? Que é uma pergunta importante para você conseguir refletir melhor sobre esse ciúme. O que ele fala de você? O que você tem buscado nas ações, né, com essas ações de ciúme? O que você tem buscado dentro do seu relacionamento? Que é o ciúme que fica ali ocupando tudo. O que você tem buscado? É importante a gente pensar. É ter mais controle? É evitar a traição, tentar evitar a traição, manipular, controlar ali para evitar a traição? É o medo da rejeição? Será que é possível, por exemplo, controlar o outro a ponto de que ele não te traia? Se a outra pessoa realmente tiver o desejo de te trair, as suas ações de ciúme vão controlar isso? Vão impedir essa traição? Vão impedir o fim do seu relacionamento? E acho que são perguntas importantes para a gente pensar. Eu acho que mais importante do que eu trazer perguntas para você é você começar a se estimular em um diálogo interior, certo? Então, por exemplo, eu comecei aqui a sentir ciúme, não estou conseguindo controlar esse ciúme. Eu preciso parar e refletir sobre o que isso fala de mim, o que isso traz de bom para minha relação, quais são os prejuízos desse ciúme para o meu relacionamento. Adianta eu viver um relacionamento durante 5, 10 anos dessa forma, com esses comportamentos que sufocam o outro e que me angustiam? Então, quando você começa a elaborar esse diálogo interior, isso começa a ficar mais claro para você, começa a ficar mais possível de você sair dessa angústia de viver diariamente convivendo com o ciúme, né? Então, vamos lá, para a próxima pergunta, tá? Lembre-se, se vocês tiverem perguntas, podem falar, tá? Vamos lá, essa pergunta aqui veio do Instagram, eu acho. Porque depois de uma desconfiança, eu fico ainda pensando besteira, mesmo sabendo que não tem nada? Você precisa ter isso definido. O que faz você pensar que ela vai te trair? É medo, é insegurança, e é medo de acontecer algo, ou é medo de acontecer algo, por exemplo, como que foi no passado, foi alguma experiência negativa que você teve, e aí você tem medo que aquela coisa volte, né, com aquela intensidade, daquela forma, e você sinta tudo aquilo que você sentiu. E aí você não quer sentir aquilo. Então, é baseado em quê? O que faz você pensar que ela vai te trair, o que ele vai te trair, tá bom? Então, essas são duas perguntas importantes para a gente fazer. O medo da traição, ele vem de alguns fatores que a gente precisa conseguir entender. Primeiro, o medo da traição, ele pode vir de um medo relacionado a experiências passadas.
Então, eu vivi algum relacionamento em que eu fui traído, ou eu vi meus pais em um relacionamento em que a vida inteira houve traição, ou eu vi muitos amigos meus traírem suas namoradas. Então, em alguma experiência passada, eu não tive uma boa relação, e eu acho que ninguém tem uma boa relação com a traição, né? E aí, como eu vi isso acontecer muito na minha história, eu quero evitar isso. E para evitar, eu tento limitar, controlar, perseguir de alguma forma para tentar evitar que essa traição ela ocorra para mim e que eu passe por aquela situação. Então é o medo de que uma situação passada ela volte a acontecer. Ou que ela aconteça, né? Porque talvez nunca tenha acontecido. Outra coisa é, muitas vezes o ciúme ele revela uma projeção. Projeção em que sentido? Eu sou o traidor dentro da relação. Eu sei da minha capacidade, às vezes eu não traí, mas eu sei da minha capacidade de trair. E aí eu lanço isso sobre o outro, ou seja, eu projeto no outro que o outro vai me trair ou que o outro pode me trair, porque na verdade eu traio dentro do relacionamento, ou eu sou um traidor em potencial. Eu sei que eu trairia dentro do relacionamento se eu tivesse qualquer oportunidade. Então eu acho que ela ou que ele também vai trair a qualquer momento se tiver uma oportunidade, porque eu quero de alguma forma tentar aliviar a culpa que eu tenho por ter essa ideia de trair dentro do relacionamento. Deu para entender essa parte da projeção? É algo mais complexo, porque envolve um processo psicológico por trás de tudo isso, que é a própria projeção e a própria noção que você tem de você projetando no outro. Mas é importante que você entenda isso, que às vezes não tem só uma relação com a insegurança, tem a ver com você, com a sua capacidade de traição, como você se vendo como um traidor e você projetando isso no outro. Deu para entender? Isso é a projeção. Outra coisa que a gente tem que entender sobre a traição é que ela pode ter raízes lá nos sentimentos de insuficiência, incapacidade, ideia de posse sobre a outra pessoa, controle. Então, como é que isso se expressa no relacionamento? Às vezes você se acha pouco, né? Você acha que aquela pessoa ela é muito areia para o seu caminhãozinho. Então, você acredita que aquela pessoa que está ali do seu lado ela é demais para você. Você não tem a capacidade de ser a pessoa que ela merece ou que ele merece. E aí você vai tentando, através do ciúme, compensar essa sua insegurança, essa sua sensação de incapacidade e de insuficiência, tá? Então, o medo de traição, ele pode vir de muitos lugares. Por isso que não existe uma fórmula mágica para você entender o que está gerando esse ciúme. Você tem que parar e refletir na sua história, internamente em você, o que está causando isso, certo? É insegurança, é medo, é sensação de incapacidade, é histórias do passado, tá? Rafael colocou assim, e isso faz com que você fique para baixo, autoestima baixa. Então, vê só. E é importante você passar por um processo de reestruturação, a sua reestruturação, tá, Rafael? Que é quando você para refletir sobre a sua história, sobre o que está fazendo você. É literalmente parar para refletir, sabe, gente? Às vezes a gente tem preguiça mesmo de parar e usar o cérebro para pensar sobre a nossa história, né? E, por exemplo, o processo de terapia ele é tão importante por quê? Porque o terapeuta ele não traz uma resposta para você. O terapeuta ele faz você pensar sobre a sua própria história. Ele faz você tirar de você tudo que você tem de conhecimento sobre si, né? Então, a terapia é esse processo de sair puxando de você mesmo que você tem. E aí, quando a gente não... Sozinho, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de fazer isso. Por isso a importância de um mentor. Mas se você não tem ainda um terapeuta, se você não tem ainda um mentor, como o que vos fala, é importante que você comece a dialogar com você. Comece a tentar entender o que está aí na raiz da sua insegurança, dos seus medos, como foi que isso se construiu em você e o que você quer fazer com isso. É importante a gente entender que é decisão também, meu povo. Você precisa decidir mudar de comportamento. A primeira coisa é mudar de comportamento. Toma consciência, muda de comportamento. Depois você tem que entender de onde vem tudo isso. Quais são essas raízes, quais são esses medos,
De onde vem, de onde surgiu, baseado em que eu tô desconfiando dela, baseado em que eu tô desconfiando dele, tá bom? Então vamos para a próxima pergunta. A gente falou sobre o celular, sobre a falta de respeito. Vamos lá, vou para a segunda pergunta aqui. Por que temos tanto medo de rejeição? Vamos lá, vamos conversar. O que vocês acham? Por que a gente tem tanto medo de rejeição? Dentro e fora do relacionamento. O que vocês acham? Por que a gente tem tanto medo de rejeição? Vocês têm medo de rejeição? O que vocês acham? O medo de rejeição é algo presente para muita gente. Muita. Principalmente dentro do relacionamento. Ninguém tem uma opinião? Vamos lá, meu povo. Por que temos tanto medo de rejeição? Vamos lá. O primeiro ponto é que rejeição não é um sentimento confortável, né? É um sentimento, mas confortável não. Quando a gente sente-se rejeitado de alguma forma, ou quando a gente pensa sobre a rejeição, a gente já se sente desconfortável. Olha só, o Robert disse que tem, a Ivanides também disse que tem. Olha só, é um medo presente. E a rejeição é um sentimento humano, né? A gente se sente em alguns momentos rejeitados. E isso é natural. O que pode acontecer é que esse medo de rejeição, ele pode se tornar muito intenso, muito elevado e pode fazer a gente agir de uma forma irracional, de formas rígidas. Por exemplo, pelo medo de rejeição, eu posso agir de uma forma extremamente ciumenta. Pelo medo de rejeição, eu posso agir de uma forma extremamente ríspida. Me comunicar de uma forma ríspida. Pelo medo de rejeição, eu posso evitar me relacionar com as pessoas, porque eu não quero ser rejeitado, então eu faço esse raciocínio lógico. Se eu não me relacionar, logo não serei rejeitado. Então, não vou me relacionar. Deu para entender? Então, o medo de rejeição ele pode surgir de diversos sistemas que a gente vai criando internamente. Tá bom? É um sentimento desconfortável. Geralmente, ele nos traz à memória cenas negativas, né? Quando a gente pensa sobre rejeição, a gente pensa sobre momentos negativos. Sejam eles que aconteceram com a gente, ou que aconteceu com pessoas próximas, ou que aconteceu, por exemplo, na escola. Eu vi pessoas sendo rejeitadas e aquelas imagens, para mim, são imagens horríveis. Então, eu não quero viver nada daquilo, porque quando eu penso em rejeição, eu penso naquilo, certo? A rejeição ela pode surgir de muitos motivos. Uma das principais é a partir das nossas experiências de vida. Então, a partir das experiências negativas que eu tenho, eu começo a ter essa rejeição. Mas também ela pode surgir de medos irracionais. Então, totalmente, não teve nada que você passou especificamente, mas você começa a gerar vários medos, vários pensamentos totalmente irracionais, rígidos e catastróficos, tá bom? Que revelam aí o medo da rejeição. Então, geralmente a pessoa não se aceita, né? Tem esse viés. Além desses medos irracionais e das experiências, tem algo muito importante. A pessoa ela não se aceita e é por isso que ela acha que as pessoas também farão o mesmo com ela, né? Que é rejeitar. Isso é muito importante de a gente refletir, tá? Porque isso fala de algo essencial no relacionamento, que é, primeiro eu preciso me avaliar comigo mesmo, para depois eu incluir a minha análise da relação. Deixa eu explicar melhor para vocês, tá? Para ficar claro. Às vezes eu tenho um processo emocional comigo, não muito bem resolvido, não muito bem estruturado. Por exemplo, eu não me aceito. Eu não aceito o meu corpo, não aceito o meu jeito de ser, não aceito as minhas inseguranças, não aceito os meus medos, não aceito os meus fracassos. E aí, quando eu não me aceito, eu acredito que o outro também não vai me aceitar. O outro também vai me rejeitar, assim como eu me rejeito.
E nesse processo de auto-rejeição, eu começo a projetar no outro também essa rejeição, achando que ele vai me rejeitar. Então, o medo da rejeição também pode surgir de uma auto-rejeição, tá bom? Então, é importante a gente pensar sobre isso, sobre a rejeição, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Eu tenho ainda uma pergunta aqui, mas a gente não vai responder ela hoje já, porque a gente já chegou no tempo de hoje. Hoje a live vai ser mais curtinha, tá? Só avisando para quem chegou depois que as lives não vão ficar mais salvas, tá bom? Hoje a live de perguntas e respostas é uma live mais curta. A partir da próxima semana a gente volta com umas lives um pouco mais densas, mais longas, cheia de conteúdo para vocês, tá bom? Mas se alguém tiver alguma dúvida ainda, eu respondo, tá? Pois é, Rafael. É uma pena. Mas aí, quem tiver acesso ao curso vai ter direito a assistir todas as lives com conteúdo imperdível, inclusive já adiantando para vocês que em breve a gente vai ter uma super aula falando sobre relacionamentos, assim, uma aula super mega top, falando sobre relacionamento. Vai ter as inscrições abertas, a gente vai abrir as inscrições. Vou avisar para todo mundo quando as inscrições estiverem abertas. Vocês provavelmente vão ver anúncio passando para todo lado avisando que as inscrições estão abertas, tá? Então, assim que ver, já se inscreve para não perder o evento, porque vai ser muito top. Eu vou entregar coisas bastante interessantes para vocês, tá bom? Então não perde não. Fiquem bem. A semana que vem a gente se vê. Nos stories a gente se vê a qualquer momento, no feed também. Lembrando que se você não está recebendo alguma das minhas publicações, tá? É só você entrar no meu perfil, vai lá no cantinho do perfil e procura um botãozinho, acho que 3 botãozinhos assim que tem, e você consegue ativar as notificações. Porque se você ativa as notificações, você passa a receber todos os meus conteúdos, stories, feed, então tudo que eu publicar você vai ver, tá bom? Aí você vai ser avisado em primeira mão. Mas de qualquer forma, a gente se vê a qualquer momento. Fiquem bem, grande abraço.